Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você com o meu programa ABC em Perfil. Que alegria estar com você, agradeço a audiência das 7 cidades e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Antes de anunciar o nome do meu convidado, que hoje uma autoridade que representa uma grande instituição do nosso Brasil, nós já vamos falar a respeito do nome dele, mas antes eu quero fazer alguns agradecimentos e também algumas observações nessa noite. Eu quero agradecer ontem a realização do primeiro simpósio psicojurídico social de violência contra a mulher e violência doméstica, que foi realizado pela Associação dos Advogados do Grande ABC, sob a minha presidência, em parceria com a FAFIL, com a Faculdade de Santo André. Então, obrigado à diretoria da FAFIL, a doutora Miriam Lernick, que realmente nos apoiou também para o espaço desse evento. Enfim, todas as autoridades que compareceram lá para a grande realização. Foi um sucesso maravilhoso, uma união, uma unidade da sociedade. Um grande abraço à nossa comandante que esteve presente lá, a coronel Cláudia Rigon, que esteve lá apoiando o nosso projeto. Obrigado pela sua presença. Aliás, eu disse que o seu sucesso é a nossa alegria e segurança. Então, um grande abraço para a senhora coronel aqui e sucesso sob o seu comando aqui do Grande ABC. A todos os dois presidentes que estiveram, o doutor Fábio Picarelli, meu presidente, o doutor Davanzo, presidente da OAB da cidade de São Bernardo do Campo, a juíza de direito da 2ª Vara Criminal, uma das expositoras, doutora Tereza Cristina, um grande abraço, a secretária de Políticas Públicas da Mulher, Silmara Conchão, enfim, as demais autoridades, o ouvidor, o Ribas, doutor Ribas, um grande abraço, defensor público do Estado de São Paulo esteve presente, enfim, várias autoridades prestigiando lá esse evento maravilhoso. Um forte abraço. E eu quero aqui também fazer uma observação. Estaremos ouvindo aqui, o meu programa, ele tem uma finalidade de utilidade pública. Estaremos ouvindo aqui agora, futuramente, através de um grande projeto do meu programa. Estaremos ouvindo todos os secretários municipais da cidade de Santo André. No próximo mês estaremos ouvindo o secretário Paulinho Serra, secretário da Secretaria aqui a SOSP, para que esteja falando dos problemas da nossa cidade, as soluções também. Então, secretários municipais, todos vocês serão ouvidos aqui no meu programa. E ao final, o prefeito Carlos Grana, vamos efetuar um convite aqui para o prefeito para ele estar comigo aqui no programa. Enfim, um programa para informar como anda e caminha a nossa cidade. Então, eu quero, desde já, agradecer a todos vocês que têm estado comigo constantemente. E agora eu quero falar do meu convidado, registrar a presença com muita honra que nós recebemos aqui. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, honrosa instituição de mais de 100 anos. Recebo agora o Major Fábio Leite de Jesus, major aqui do Estado de São Paulo, é óbvio, exercendo as suas funções na cidade de Santo André. Major, obrigado pela sua presença no meu programa ABC em Perfil. Boa noite, a gente agradece aí o espaço, né? É muito importante a gente estar em contato com a comunidade e, aliás, é para ela que nós prestamos serviço. Então, a gente agradece aí, estamos aqui atualmente no Batalhão em Santo André e hoje aí, né, o ABC, né, conta com a Coronel Cláudia, que pôde conhecê-lo, está aqui recentemente com a gente para juntar-se ao time aí. Muito bom, Major. E é importante, o meu programa ele tem essa finalidade de informar a sociedade, a população, como um alto índice aqui do Grande ABC e da cidade de Santo André. Então, eu fico feliz com a sua presença. Mas falar da Polícia Militar, a Polícia Militar é aquilo que eu digo, é a nossa instituição, uma instituição de mais de 100 anos. A nossa Polícia Militar, o senhor sabe disso, ela é a 3ª maior
da América Latina, né? Terceira, a primeira no Brasil, do estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse primeiramente um pouco quais as divisões da Polícia Militar, até para que a sociedade possa entender como se divide. Muitas vezes nós assistimos na televisão, você tem uma viatura de um helicóptero Águia, você tem a cavalaria. Fala um pouco dessas divisões, quais são? Bom, ela é uma instituição aí de 100 mil profissionais, né? Então, se pensar numa cidade, tipo como se fosse uma Caçapava distribuída no estado. Então, ela tem as áreas especializadas, né? Que conta com a polícia rodoviária, né? Policiamento ambiental, né? Também que defende aí e protege a natureza. Temos o Corpo de Bombeiros, o choque, né? O policiamento de choque, que apoia aí principalmente uma estrutura que é uma reserva do comando para qualquer emergência no estado. Né? Temos a parte também na especialização canil, quando pessoas perdidas em mata. E o principal que a comunidade convive mais, né, é o policiamento, né, que é o 190, é o Copom. Assim. Então, as diversas, o Águia, que é um apoio. Então, ela tem uma estrutura grandiosa, né? Mais de 20 aeronaves. No ABC, por exemplo, são 500 viaturas só no Grande ABC. Então, a gente tem uma instituição que atende 150 mil ligações por dia. Né? Uma instituição que mensalmente ela faz 2 milhões e 500 intervenções no estado de São Paulo, se a gente somar tudo. Né? Por mês são 15 mil presos, infratores da lei presos, né, pela Polícia Militar. Então, só no ABC são 500 por mês, infratores entre menores sindicados, tal, por mês. Então, ela tem uma estrutura bastante grande aí. E ela procura se adequar, né? E da base dela hoje é a parte de gestão, né? Como todo órgão público, a população vem, conversa, traz os problemas e a gente tem que aperfeiçoar. Então, hoje, a política do comando, ela se baseia você ter que respeitar os direitos humanos, né? A gente tem que estar envolvido com isso. O trabalho de polícia comunitária, né? E a gestão por qualidade. A gente tem que ir atrás de tecnologia para corresponder com a população. O senhor citou um ponto muito interessante. A Polícia Militar, como toda instituição, mas mais por ser a Polícia Militar, ela vem, salvo engano, da década de 90, desenvolvendo um trabalho de polícia comunitária, aproximando mais a instituição da população, mostrando um trabalho. E como anda esse trabalho da polícia comunitária e como funciona? Nós temos alguns projetos que nós verificamos, teve, salvo engano, ou ainda tem, o senhor me corrija, a Ronda Escolar, o PROERD, enfim, eu queria que o senhor falasse desse trabalho que é desenvolvido pela polícia e como anda. Então, a parte de polícia comunitária tem até uma diretoria, né? O Comando Geral tem uma diretoria, e procura trazer, né, essa filosofia nas ações que ela já tem. Então, como você já mencionou, toda a ação, na verdade, do policial, ela tem que ter ela procura ter essa proximidade. E algumas ações são específicas disso. Então, por exemplo, em Santo André nós temos aquele trabalho de vizinhança solidária, que é procurar aproximar-se, envolver a comunidade no compromisso de cidadania para auxiliar no combate ao crime. Nós temos bases comunitárias, que ali a gente tem, no caso da Estação 18 do Forte, onde o policial fica ali, a comunidade às vezes se recorre a ele e ele acaba conhecendo aquela rotina. Então, ele tem uma ação preventiva e presencial, né? Então, quando há um evento maior, de gravidade, ele aciona o apoio, né, e parte. Até esses dias estava na Praça do Carmo ali, e os policiais, a gente estava rondando à noite, eles chamaram a gente. Então, eles vão, acionam o rádio e as viaturas da rua vão em apoio. Então, eles têm o primeiro trabalho, conhecer as necessidades da comunidade. Aí você falou do PROERD, que é um trabalho de prevenção contra as drogas. Temos em todas as escolas, né, ou algumas que já teve, porque você também... O PROERD, ele funciona, ele tem que estar na grade da escola. Então, é um trabalho que tem que ser planejado antes. Tá. Então, ele entra na grade... Isso seria no ano anterior, um exercício? Ou semestre anterior, de acordo
com a escola, o diretor, né? Aí é um trabalho que tem que... Major, dentro desse ponto, até para esclarecer, digamos, a escola que quiser aqui da cidade, como é que faz esse contato, o diretor? Fala um pouco desse contato para... o pessoal geralmente, algumas escolas que já teve, ou o próprio instrutor, né? As companhias territoriais, né, que nós estamos, no caso, no ABC, são 21 áreas, semelhante aos DPs, né? Mas no Santo André são 6 companhias, São Bernardo lá são 7. A companhia, se tiver dificuldade nessa terminologia, qualquer viatura poderia orientar. Ou no batalhão, né? Qualquer quartel, oficiar, né? Remeteria um ofício dizendo, se não conhecer, é bom ir lá visitar para explicar por quê. A escola vai ter que prever um horário durante todo aquele período. Então, ela tem que fazer com planejamento para a gente disponibilizar o instrutor. E, ao mesmo tempo, saber se naquela região nós estamos com muita demanda e teremos que programar, às vezes, para o semestre que vem ou para o ano seguinte. Porque o ProERD, ele tem toda uma metodologia, não é todo o policial que faz. Então, tem que respeitar aí toda a metodologia de ensino, pedagógica. Sim. Então, eventualmente, tem região que tem uma procura maior e algumas não. Então, a gente procura distribuir os instrutores de acordo com a necessidade. Muito bom. Dá um segundo. Eu estou conversando com o Major Fábio Leite de Jesus, major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui da cidade, atuando, né, desenvolvendo sua carreira na cidade aqui de Santo André. E também para todo aqui o grande ABC. Eu quero a sua pergunta no 2379-47733. Faça a sua pergunta, estaremos juntos, batendo aquele papo todas as quintas-feiras ao vivo. Major, aliás, antes disso, nós estamos com um vídeo que será passado no segundo bloco. Eu já passei isso para a técnica, a nossa técnica já está verificando a possibilidade. Já do segundo momento, vamos passar um vídeo institucional da Polícia Militar. Até para que nós começamos a falar a respeito das divisões, como funciona, então isso será muito importante. Então a minha técnica já está trabalhando nisso. Major, eu sei que dados é muito importante, o senhor conhece, eu queria passar nessa minha pergunta até para que possa ilustrar isso aqui para o telespectador. Eu tenho dados aqui da Secretaria de Segurança de São Paulo e que a criminalidade cresceu no ABC em 2013 na comparação com o ano anterior. Latrocínio 72,73%, homicídios 1,82%, roubo e furto de veículos 19,16%, roubos e furtos gerais, bolsas, carteiras, celulares, etc., 6,23%. Santo André e Diadema puxam as altas da violência. E também, segundo os dados, os riscos de um policial morrer assassinado no Brasil é 3 vezes maior que um cidadão comum quando está sem farda. O que eu pergunto a respeito disso? Não gera uma sensação de insegurança na população? Porque quando nós falamos de um policial sem farda e que ele corre um risco muito grande, é óbvio que é em razão da atividade que ele desenvolve, mas não gera também um risco de insegurança também associado a esses índices? Então, mas apesar que esse risco da vida do policial não é um dado brasileiro, tá? Isso aí é uma questão mundial em função de algumas pesquisas pela característica do risco. Perfeito. Então, é evidente, nem tudo técnico vira emoção ou a sensação. Então, isso eu gostaria de deixar claro que é semelhante ao médico que manipula alguns tipos de produtos ou alguns tipos de paciente e pode ter uma transmissão da doença. Então, são riscos dentro da natureza da atividade policial, né? Não necessariamente de São Paulo ou do Brasil, então, em geral. Agora, o policial, a gente vive numa democracia e temos que respeitar e ser respeitado. O que ocorre antigamente? Eu mesmo, como criança, sou nascido na Sacadura Cabral, ali em Santo André, tinha um sargento que morava na rua. Qual que era a história? Tinha um problema, a gente ia na casa do sargento, ia na casa do policial e ele resolvia. Isso acabou. Né? Então, isso não tem mais. A gente tem que procurar o recurso. Então, e era autoridade, hein, Major? E autoridade. Né? Então, o que acontece? Existem pessoas que procuram o policial e ele gera aquela expectativa de ir lá resolver. Ele não, ele tem que ajudar, orientar, ligar o 190, pedir o apoio. E não agir de uma forma sem uma estrutura, tanto de folga ou mesmo de serviço. Mesmo de serviço, tem procedimentos para ele solicitar apoio.
E a gente tem tudo, tanto é que até helicóptero vem, mesmo à noite. Então, hoje, dentro de um respeito não só às normas para proteger a vida e diminuir o risco do policial em serviço, quanto de folga, são procedimentos que, porque ele é policial, ele vai reagir a um roubo? Não necessariamente, ele sabe o risco de agir isolado. Sim. Então, esses riscos, é o que a gente fala, apesar de não ser fácil transmitir isso, mas não por isso que geraria maior insegurança. O policial, muitas pessoas que são amigos de policiais, pessoas que se aproximam da gente no dia a dia informalmente, sim, que acabam descobrindo como a polícia é e entendendo como nos ajudar, inclusive. Uhum. Então, talvez a comunicação da polícia militar, como nós estávamos conversando antes, ela precisa melhorar. Que hoje a maior fonte é o próprio policial com a família dele, né? Com os filhos, naturalmente, vão repercutir nos amigos. Então, esse receio do medo, o medo é um termômetro do ser humano, né? Não podemos deixar de ter. Agora, você mencionou os índices. Os índices são monitorados. Hoje nós temos várias ferramentas. A base de procurar a qualidade no serviço envolve o seguinte. Nós até trouxe alguns números aqui. Antigamente você trabalhava no cheiro, né? No faro. O povo brigava para ter uma base comunitária. Aí politicamente tudo colocava. Hoje a comunidade ela tem que manifestar, mas às vezes pelos números nós vamos explicar para ela que a cidade tem outras demandas. Então a gente não pode simplesmente criar serviços. Uhum. Então, a gente tem a ronda escolar pela característica dela em relação a um serviço necessário para a comunidade. Então, a gente tem que trabalhar os riscos de acordo com o que temos e em função desse monitoramento. A secretaria, existe, né, a tabulação criminal, é a forma de a gente relocar recurso em função do crime. No passado, a gente era muito refém da imprensa vir com o número da ONU. Tem que ter um policial para 200 habitantes. Tinha essa estatística. Né? Então, você nota que era uma coisa muito simplista. Na verdade, você tem que ter a estrutura em função do monitoramento do serviço que você tem. Uhum. Né? Então, se você pega Santo André, vamos pegar Paranapiacaba, qual a realidade lá? Sim. Qual a realidade do centro de Santo André? Na região central de Santo André, você tem instituições financeiras, lá você não tem nem banco. Então, vou aplicar a regra? Então, na verdade, o que a polícia fez monitorando é procurar esse canal que você falou da comunidade. Consegues, que inclusive na OAB, né, a gente tem a reunião é lá. A OAB também nos apoia, tendo a reunião dos nossos policiais da área central lá todo mês. Então, essas demandas, não só de dados, como de eventuais solicitações ou até reclamações, faz a gente direcionar o planejamento. Sem dúvida, e isso é importantíssimo. Agora, Major, a nossa polícia militar, né, do Brasil, vamos falar do Brasil, especificamente que o senhor conhece aqui, que o senhor representa o estado de São Paulo, em termos de infraestrutura, melhorou? Vocês estão bem equipados em relação a enfrentar o poder até bélico e de força de ações aí de marginais? A polícia, ela tem o armamento dela para o serviço dela, né? Lógico, algumas exceções, porque alguém vem aí com algum tipo de armamento anormal, ou sai uma reportagem lá do Rio de Janeiro, que às vezes tem uma visibilidade maior, ou mesmo eventual crime aí que a imprensa mostra bastante, a gente tem armamentos, né? Tem metralhadoras, mas não é todo policial, ele tem que ser capacitado, senão ele usando indevidamente no meio da cidade vai atingir o cidadão de bem. Então, desde a polícia, quando ela deixou de usar o 38 e passou a usar a pistola, tem que ter capacitação, treinamento e todo ano, todo policial militar tem que fazer instrução de tiro. Né? Então, e assim como as armas mais específicas ficam em situações de necessidade e em viaturas determinadas, eles não ficam. Mas hoje, em termos de estrutura de armamento, a gente
atende bem perto do que é necessário. E o choque, como você falou, tem áreas, no vídeo depois eu ver, tem áreas da polícia que têm estruturas maiores. E aí sim, eles veem ações determinadas com uma estrutura, né, própria. Maior, né? Mas mesmo a área, a gente tem armamentos, né, de uma necessidade aí, creio que atinge uma boa parte do que precisa. E a divisão da cavalaria, ela tem uma tradição histórica, né? E ela é muito usada ainda, Major? Sim, o policiamento a cavalo é um das unidades tradicionais, né, também. Sim. Temos no estado e em algumas regiões. No ABC temos 2 destacamentos, um em Mauá e um em São Bernardo. O impacto presencial dele, né? A força, né, psicológico, a presença ostensiva dele, essa sensação da presença dele é muito importante. Não só do cavalo, como o canil também, os animais. Canil, né? isso. E a gente tem que obedecer também toda né, as regras para o animal no policiamento também. Major, no Brasil, eu diria que é um país que praticamente no mundo que nós temos 2 polícias institucionais, bastante bem direcionadas. A Polícia Militar no estado de São Paulo, do Brasil, e a Polícia Civil. Então, nós sabemos hoje, uma polícia ela investiga, a Polícia Militar ela faz o trabalho ostensivo do policiamento, da patrulha. É óbvio que é o nosso sistema, né? Isso é uma questão dos princípios constitucionais. Mas como que o senhor vê isso em termos de melhoria para a sociedade, se houvesse uma eventual unificação disso? Até tem umas PEC aí, né, no governo, Senado lá. Vou até puxar aqui um gancho e falar do militarismo, antes de a gente entrar nisso. Porque quando fala em unificar, alguns, paralelo com a ditadura, o que foi errado, está sendo julgado, e cada um sempre vai ter que pagar a sua parte. Sem dúvida. Uma estrutura militar não é que ela transformar-se-á numa coisa do mal. O que ocorre é o seguinte, conversar sobre a unificação acho que é saudável. Pensar que unificar é deixar de ser militar, eu diria o seguinte para você. Como funcionário, eu arriscaria dizer que, de repente, se não fosse militar, eu teria mais direitos, Vou ter sindicato, vou ter isso, vou ter aquilo. E a força militar, mas como cidadão, eu penso que o militar não pode deixar de ter. Por quê? Gostaria de termos outras ferramentas de reivindicar melhorias. Perfeito. Nós não temos direito à greve, temos alguma... Isso, quando a gente ingressa, a gente sabe, não é que você vai deixar de manifestar sua opinião, mas caso simples, quando tem esses movimentos, manifestações, depois o judiciário chama a PM, certo? O legislativo chama a PM, os outros setores executivos chamam a PM. Quem que nós vamos chamar? Né? Então, quando vem essa manifestação, o policial está no término de ir embora. Um exemplo simples, quando teve o problema dos caminhões de lixo, na hora de ter um apoio às empresas, os policiais, alguns só, você vai continuar no serviço, chama as viaturas, vai passar do seu horário, mas depois a gente compensa. Mas naquela hora você tem que ter uma força com uma mobilidade rápida. Esses dias começa a bombar aí nas redes que vai ter um manifesto lá no trem, certo? Então você tem que ter uma mobilização rápida. Nós temos tropas que tem que ter o horário flexível, tático. Você liga, outro dia a gente estava numa festa com os amigos, porque tinha o risco da Anchieta, coisas de grande impacto, troca o horário da turma na madrugada. E é dever do policial aparecer. Ele tem que ter o banco de dados atualizado e ele tem que vir, senão ele é punido. E se tiver uma coisa de gravidade na sociedade, ele abandonar, é o crime militar. Então, é abuso de pôr contra ele. Não, em detrimento da ordem pública, né, de mantermos a ordem pública, está na atribuição. Depois, cada comandante compensa. A gente não tem hora extra, mas assim, cada comandante, pelo bom senso e pelo respeito aos direitos humanos, que é uma das bases da PM, ele vai depois folgar. É que nem o policial pega um flagrante, ele está puxando 12 horas, ele prende um ladrão às 11. O DP não tem muita ocorrência, mas mesmo um flagrantezinho vai levar algumas horas. Ele vai abandonar, vai deixar o ladrão embora? Não. Então, eu acho que essa unificação, eu nem entrei no assunto, mas assim, paralelo com isso, temos que pensar. Juntar, integrar, pode até ser unificar, mas tem que discutir o como, né? Porque a estrutura
tem que se pensar. Se ela deixar de ter esse regime, a gente entra... Sabe por que eu digo isso? Porque isso é um assunto debatido, recorrente, sempre se fala, né, nessa questão. Mas aqui eu faço uma observação minha, como na minha trajetória, como advogado, como até representando uma instituição, que é na seguinte questão, Major. A Polícia Militar, ela desenvolve um trabalho muito bom de investigação. Ela tem um trabalho de investigação. Eu acho que isso deveria ser emprestado às outras instituições. Emprestado como, não sei, aí é questão de comando, é questão de hierarquia, porque o trabalho, a estrutura da Polícia Militar, ela é uma estrutura de trabalho organizacional, com todo esse investimento, e tem trabalhos realmente de investigação que faz parte, nós sabemos, e não pode ser o contrário. Então, eu acho que isso seria uma das questões que poderia ser de forma até emprestada, eu digo emprestada de uma forma simples, tecnicamente, mas o senhor me entende, então seria uma visão até de cidadão. Mas aí a gente entra... O fato de juntar algumas coisas, talvez seria o caso de discutir o inquérito policial. Exatamente. Essa estrutura nossa, são poucos países que existe a figura do inquérito. Eu acho que se discutisse isso, naturalmente as coisas juntariam. Porque hoje falar em juntar as instituições para ter um chefe só, um comando só, no ABC eu posso dizer tranquilo, a gente convive muito bem com a Polícia Civil, né, que tanto os delegados da minha área, quanto os do batalhão de lá, o doutor Evandro, o Márcio, o seccional, o doutor Márcio Macedo, o Catani. Então, a gente tem um convívio muito tranquilo. Né? Então, assim, é possível ter isso. Informalmente, até realizar isso e se obter êxito. Exato. São instituições distintas, cada um com seus valores. Claro. Mas, assim, a gente procura trabalhar isso tanto com a Polícia Civil, com a guarda e tal, porque se a gente, os órgãos não conversar, quem é o prejudicado é a comunidade. Eu não posso ficar devolvendo para a comunidade. Então, a gente procura no ABC, mas é um assunto que eu diria assim, é interessante conversar em figura do inquérito, né, que eu acho que tem que discutir junto. Claro. E também, se for juntar, esclarecer a forma... de atuação e pontual. Porque quando há essas desordens aí, para chamar exército não é formado para isso. Né? A Polícia Militar é força auxiliar. Exatamente. Tanto é que na evolução do Brasil, se pegar lá regime militar, seja ele ou não, mas enfim, o que a gente tem hoje? A PM, logo que eu entrei, o comandante dela era um coronel de exército. Tanto é que a Constituição Estadual hoje amarra que é um coronel de Polícia Militar. Né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que avançar e não retroceder. Né? Eu acho que isso a gente tem que... Muito, muito bom, Major. Um bate-papo muito gostoso. Eu estou conversando com o Major aqui, Fábio Leite de Jesus, e da instituição, nossa instituição, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu vou chamar um pequeno break. Eu quero você, faça suas perguntas agora no segundo bloco. Nós vamos ouvir e ver também, né, um vídeo institucional desse assunto que nós estamos falando, para que a gente possa conhecer esse trabalho que desenvolve a instituição, que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não sai daí, voltamos já já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você?
Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu estou conversando aqui com o Major Fábio Leite de Jesus, da instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu quero a sua pergunta. Nós vamos agora, como eu havia falado, nós estamos falando das divisões da Polícia Militar. Nós vamos assistir um vídeo, você vai assistir um vídeo aí na sua casa, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um vídeo institucional. Nós vamos estar aqui assistindo esse vídeo, batendo esse papo, você faça a sua pergunta e ligue para cá no 2379-4733. Vamos assistir o vídeo juntos agora. Estado de São Paulo. 42 milhões de habitantes. O maior centro de negócios na América Latina. E maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul. Tamanha concentração exige um sistema de segurança pública à altura. Com o compromisso com a sociedade sempre presente na sua missão de fazer cumprir as leis, combater a criminalidade, preservar a ordem pública, assistindo, acolhendo e amparando as pessoas. Assim é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O pessoal trabalhando integrado, o pessoal do trânsito, com o bombeiro, com o pessoal do patrulhamento de área. E eu vi aquela cena e eu falei, eu quero estar ali, eu quero ajudar. Eu acho que é ali que eu vou ajudar. E decidi entrar na polícia. Devoção, né? Gosto muito de ser bombeiro, né? Estou na corporação há 21 anos. Estou há 3 anos. Vai fazer 15 anos. Estou há 28 anos aqui no grupamento aéreo. E eu tenho mais um tempo que era do 1º Batalhão de Polícia de Choque. A nossa função primordial é preservação da vida. É preservar a vida de qualquer pessoa. A coragem, ela é inerente à função. O medo, ele existe, porque onde não tem medo, não tem limite, né? Mas todo esse risco, ele é minimizado com o treinamento, com as técnicas, tá? E a tecnologia que é fornecida pra gente. O policial, ele nunca se desliga. O policial, ele é policial 24 horas. 100 mil homens e mulheres capacitados e equipados com ferramentas de inteligência e tecnologia de ponta. A Polícia Militar Paulista é a maior instituição policial da América Latina. E por trás de toda a sua estrutura e dos resultados apresentados, estão profissionais treinados e dedicados, que acreditam e fazem a diferença em todas as situações. Personagens anônimos que trazem consigo força, dedicação, coragem e orgulho de contribuir para a segurança do Estado. Eu entrei em trabalho de parto na manhã de um domingo, só que estava acontecendo a maratona de São Paulo. E aí as vias de acesso até a maternidade estavam todas bloqueadas. E graças a um policial a gente pôde chegar até a maternidade. Eles participaram no momento mais importante da minha vida. Foram as pessoas que eu vou guardar para sempre.
O comprometimento com a sociedade tem início na formação de cada profissional. Uma preparação rigorosa que dura 2 anos e que inclui avaliações teóricas, psicológicas e práticas, sempre integradas com a realidade atual. Todos os anos, a Escola Superior de Soldados coloca a serviço da população cerca de 2.000 novos policiais. E a Academia do Barro Branco, cerca de 100 novos oficiais, prontos para cumprir sua missão. Ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um sonho almejado por muitos. No meu caso, que eu entrei como soldado e a gente vai galgando os degraus, você vai, você caminha, você busca e conquista. A Polícia Militar conta com modernas ferramentas de planejamento e gestão, e o Fotocrim é uma delas. Com uma base de dados digitalizada, mapeia os focos de criminalidade por região, otimizando tempo e recursos durante as ações. Antes a gente tinha que levar a pessoa até a delegacia, depender da consulta física na delegacia de polícia. Agora eu posso fazer no local. O PPI, Plano de Policiamento Inteligente, é outra ferramenta de gestão inovadora da PM. Com ele, os sistemas de consulta e atualização de dados criminais online cruzam dados de fontes diferentes de forma inteligente. Com este suporte, a polícia consegue ampliar o número de ações preventivas e eficácia nas ruas. E os resultados são ainda melhores quando sociedade e polícia andam juntas. O PROERT, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, contribui para a educação preventiva ao uso de drogas. A Polícia Militar também valoriza o apoio da sociedade na luta contra o crime e promove programas como o Vizinhança Solidária e o Disque Denúncia. E o Estado continua investindo em tecnologia. Todas as 17.000 viaturas da Polícia Militar Paulista contam com tablets que dão acesso direto aos bancos de dados da corporação, permitindo consultas mais rápidas e precisas sobre suspeitos, além de GPS integrado, que facilita a localização da ocorrência e a visualização das viaturas na região, reduzindo o tempo de resposta à ocorrência. O vídeo monitoramento é outra tecnologia para o combate à criminalidade. São centenas de câmeras espalhadas em locais de alto risco por todo o estado e servem para prevenir o crime e identificar suspeitos. A maior parte das câmeras rastreia as ruas em 360 graus e possuem alcance de até 3 quilômetros. Com elas, é possível analisar melhor cada ocorrência e envolver até o alto comando em bases distantes. O sistema conta também com câmeras em helicópteros, motocicletas, viaturas, mochilas e até microcâmeras de fibra óptica que são capazes de passar por frestas e captar imagens de interiores escuros. As imagens são transmitidas em tempo real para uma central que acompanha e coordena as ações à distância. O Copom, Centro de Operações da Polícia Militar, atende a mais de 150.000 ligações por dia. E para contribuir para a pronta resposta à população e a modernização do aparelho policial, o novo Copom passa a ser o Centro Integrado de Comando e Controle da PM, agilizando ainda mais o atendimento de emergências. Alinhando a tecnologia às estratégias corporativas da PM. Tecnologia de ponta. Inteligência. Policiais motivados e bem preparados. Esses são apenas alguns dos fatores que fazem da Polícia Militar de São Paulo uma força capaz de atender grandes demandas e promover a segurança que este importante estado da nação precisa. Geralmente, policial, ele não escolhe ser policial, né? Ele é escolhido. Não é uma profissão, né? Ela é um dom. É uma atração que eu não sei nem te explicar como é que é. A gente doa a nossa vida pelas dos outros. É algo que está no sangue, que é latente, que a pessoa não consegue se despir da farda e falar, agora eu não sou mais policial. Tenho muito orgulho de pertencer às fileiras dessa corporação.
Polícia Militar do Estado de São Paulo. Compromisso como cidadão. Você assistiu aí o vídeo institucional da Polícia Militar do Estado de São Paulo, belo trabalho que é desenvolvido para atendimento a toda a população. Eu estava aqui num bate-papo e falando a respeito, eu vou até repetir, nós estávamos batendo papo, não estava no ar, acho que o nosso bate-papo a respeito do cupom. E eu queria reforçar a pergunta a respeito desse projeto do Estado de São Paulo, Major. Existem 700 policiais em ação que recebem informação, distribuem viaturas, recebimento e despacho. Como o senhor vê isso hoje? Será bom o Copom, você fazer essa mudança, passar para uma terceirização? Não, o atendimento, assim, acho que hoje o mercado, né, funciona como é core business e tal, né? Então, você tem que focar na sua área. E a área pública, ela também tem que procurar fazer aquilo que é viável, né? É evidente que o Copom, por exemplo, ABC, né, nós temos cerca de 6 mil ligações, chegando a picos de 7 mil. Estado de São Paulo, nós estamos falando de 150 mil ligações. Deixa eu falar. Quantos desses chamados é da polícia? Então, no ABC desses 6 mil aí, é 400, 500 despachos. Então, o povo liga muito para coisa que não é nossa. Uhum. É evidente... Cachorro latindo muito, perturbando. Nós temos uma demanda disso. Então, é lógico. Nós vamos treinar o atendente, mesmo ele não sendo policial militar. O custo, eu creio que para o Estado será, creio, mais viável. Porém, essa tela que ele gera, será aqueles protocolos chamados, né, como toda telemarketing, mais ou menos. Sim. Quando a tela vira ocorrência, aí passa a ser gerenciado por policial. Aí não é possível, não é viável. Quem não tem o conhecimento legal, o contato com viatura... Porque muitas ocorrências a viatura é cobrada, ela precisa do apoio, e esse profissional do rádio do Copom, ele tem que ser o policial. O atendimento, eu creio que a comunidade não será prejudicada. Talvez, né, ela será mais focada no que é polícia, porque, na verdade, o 90, às vezes, ele é um auxílio à lista. Né? Então, muita gente usa o 90, dá um apagão aí. Qual o telefone da companhia de luz? Qual a companhia... Então, a polícia ainda ela absorve um telefone muito conhecido, né? Então, mas a comunidade nesse ponto, tá? Então, despacho, viatura, continuará policial. O atendimento, a proposta, na capital, por enquanto. Major, umas grandes plataformas de campanha de todos os prefeitos e cheio das boas intenções, é o sistema de monitoramento de câmera nas cidades da região. Isso é plataforma de campanha para se diminuir a criminalidade. Como o senhor vê isso? Como anda hoje isso? Apenas a câmera, ela não é o suficiente, porque hoje nós temos a marginalidade, ela não está preocupada nem que está sendo filmado ou não. Entretanto, é um meio e é uma arma, diria, até satisfatória para que possa estar... sendo utilizada. Agora, essas câmeras que eu pergunto, elas estão interligadas ao sistema de gerenciamento de imagens que possa a Polícia Militar, de uma forma técnica e ação, agir? Na capital já está mais usado, né? Até mostrou no vídeo várias câmeras que são monitoradas lá. Hoje, as prefeituras, cada uma desenvolve um projeto. Eu diria que hoje ainda não estão implantando. Como a tecnologia possibilita, a tendência é compartilhar essas imagens, né? Então, isso está caminhando. Vai ajudar. Ajuda porque inibe. E outra, alguns tipos de delito, né, a câmera, a filmagem ajuda, às vezes até na hora de algum tipo de pequeno reconhecimento, porque o ladrão às vezes não sabe que está sendo filmado e às vezes na hora que pega posteriormente para vinculá-lo ao crime, às vezes a câmera ajuda. Hoje, mesmo as prefeituras do ABC que fizeram, não está fisicamente junto, mas existe uma comunicação. Elemento suspeito, né? Então ligam, mesmo as centrais estando em locais fisicamente diferentes, ou acionam a guarda ou acionam a PM. Principalmente próximo, comportamentos, né? Comportamento suspeito. A câmera azul, e tem zoom, né? Tem umas câmeras muito próximas, às vezes até puxar emplacamento, é possível,
até isso. Eu diria que hoje não está tudo integrado por questão de fator tempo, estão implantando agora, as tecnologias estão chegando, porque alguns sistemas antigos ainda não tinham esse recurso. Essas novas têm. Né? Então, acho que é importante, mas vai precisar da integração. Tipo, o Copom em si, nós vamos precisar de espaço. Né? O espaço físico. Continuando nesse projeto, o compartilhamento das informações, ele vai ser importante. É importante hoje. O Brasil hoje ele tem uma evolução, nós fazemos parte de uma economia em evolução, e isso fez o Brasil crescer em termos não só de informação, mas em termos de questão econômica. O que eu pergunto é a questão seguinte: hoje a responsabilidade da segurança, ela deixou um pouco de ser tão somente do Estado. É do Estado, institucionalmente, essa princípio constitucional. É muito mais do município. Vamos falar a respeito, por que eu estou trazendo essa questão? Que o senhor fale um pouco dessa operação delegada. A operação delegada, que realmente agora está sendo implantada, pega a cidade de São Caetano, não sei como está a nossa cidade de Santo André. Isso é bom para a nossa polícia e para a população, porque tem que ser bom para ambas as partes, né? Sim, é bom. Assim, é bom. Sim, é um agregado, um profissional já pronto no mercado. Né? Porque, primeiro que a lei não faculta você chamar outro. Tá? Atribuição, ação de polícia. A polícia não pode, a legislação não permite delegar nem para outras, né, tipo guarda, né, municipal. Então, é bom. A parceria com as prefeituras, elas são saudáveis. É evidente que necessita de orçamento, né? Então, essa parte que está ocorrendo, por quê? Como as prefeituras, você lembrou, elas são cobradas, assim, às vezes de coisas que não é toda a competência legal delas. Então, esse veio um formato de situação que você pode agregar. Então, às vezes você pode desenvolver, programar esse policiamento em função de uma demanda do planejamento municipal. E qual é um grande desafio em cidades, por exemplo, festeira? Certo? Você faz evento, vai carro, vai gente e vai valores. Se vai valores, vai ladrão. Então é um processo matemático. Né? Então, cria-se eventos, tem jogo de futebol, que é PM, vai ter festa de carnaval, que é PM, né? Vai ter festa, se for uma festa junina, e mesmo essas que as igrejas fazem bairro, que é polícia. Né? Então, você tem fatores de planejamento urbano que afetam, certo? O planejamento da polícia. Então, essa operação delegada ajudaria muito isso. Até, já comentei com alguns amigos aí, né, prefeitos e alguns de prefeitura, que não obrigatoriamente ele já tem que contratar. Ribeirão Pires tem a operação delegada. Ela criou, porém sem amarrar o orçamento. Então, existe o convênio. Se ela fizer um evento e precisar, é questão de pegar o orçamento. Então, para os vereadores, os prefeitos, então é isso. Poderia fazer o convênio sem obrigatoriamente já empenhar o orçamento. Mas se ele começa a inventar ou criar eventos, ele poderia lançar mão, convidaria os policiais militares que desejarem fazer esse serviço, porque ele faz na folga. Agora, temos trabalho que é da mesma natureza, que denomina DGEM. É uma abreviatura que foi assim, mas é do Estado. Então, você, na delegada, tem uma atribuição municipal atribuída à PM, por exemplo, fiscalização de comércio. O prefeito teria que delegar uma competência. Já na DGEM, que teremos em Santo André, a partir do dia 26, tá? Primeira mão. Primeira mão, 30 policiais a mais por dia em Santo André, a partir do dia 26, tá? Agora, maio, semana que vem. Então, qual que é o que é interessante nisso? Né? Você tem, essa DGEM já está deliberado, é tudo Estado com Estado, mas é uma atribuição que o policial vai se desejar. Então, a gente abre as vagas. Nosso batalhão da área central fez um planejamento, né, em função de crimes, e nós vamos ter esses policiais prontos para ficar no preventivo. Por quê? O que é a viatura de patrulha? Ele atende o Copom, o 90. Tá. O Copom atende acidente de trânsito, briga, desentendimentos, briga de vizinho, certo? Ele atende briga de boteco, bêbado, certo? Motorista embriagado. Então, ela é consumida, escolta ladrão quando preso em pronto-socorro. Então, a viatura 190, ela é muito empenho. Esse policiamento, porque ele encaixa muito bem, ele não recebe esse tipo de chamado.
ele vai ficar no planejamento que nós fizermos, se nós colocarmos ali no calçadão, ele vai ficar ali, salvo se ele prender alguém e levar para o DP. Aí o policial sai dali para prender. Então ele não vai receber esse tipo de demanda. Então isso é fantástico para a gente que faz o planejamento. Porque a viatura 24 horas, nós tivemos presos para a população tentar entender o custo da segurança que ela paga. Ficou 3, 4 meses no Hospital Mário Covas, paralelo em se é justo ou não o preso passar na frente do cidadão de bem. Ele foi roubar, foi baleado, e a gente ficou com viatura durante 4 meses, 24 horas. Fazendo a escolta. Fazendo a escolta, porque é um dever da polícia, ela tem que cumprir o que a lei manda. Então, essa operação delegada e essa outra que é do Estado, eu acho que vai ajudar muito nossa região. Já estamos tendo em Diadema, temos em São Bernardo, São Caetano deve ter, Santo André começa semana que vem. Muito bom. Eu queria falar de 2 coisas que o Major tem experiência e conhece. O senhor falou de uma questão de demanda. Então, muitas vezes você tem picos, e o senhor sabe muito bem disso, de determinadas demandas. Com o passar do tempo, nós temos um pico muito elevado da violência doméstica. Como está a nossa Polícia Militar nessa questão dessa demanda que cresceu muito, que é uma realidade ainda triste na nossa sociedade, o senhor sabe disso, Major, que o policial tem que estar preparado. Que, aliás, eu até quero fazer uma observação, que eu sei que o senhor também, dentro da sua carreira, aqui na cidade de Santo André, o senhor deu uma contribuição como policial, militar e oficial, a respeito de uma cartilha de um indicativo, como lidar com isso, até para o policial ter em mãos melhores informações. Fala a respeito dessa demanda, como a polícia está atuando nesse caso e desse projeto que o senhor colaborou. Então, a violência doméstica, né, é um caso importante, principalmente a mulher, né, que acaba, tanto é que Santo André está com a DDM, né, a Delegacia da Mulher, né, em função de uma necessidade de melhor atender a comunidade. Esse trabalho foi interessante porque os órgãos públicos conversaram, o Judiciário, a Prefeitura, nesse caso foi Santo André, a secretária Silmara. Então, a gente teve o Judiciário envolvido, tivemos a Procuradoria também, né, os defensores, aliás. Então, a gente conversou e dali nasceu a ideia de orientar a comunidade. Aquele telefone também federal, 180. E aí seriam panfletos e tal, né? Mas que pro policial que depara com a situação não era muito fácil. Então, foi proposto lá nas nossas reuniões um material mais prático que o policial, que é o chamado na hora da ocorrência, pudesse direcionar a vítima. Porque na hora da emergência, ela não lembra dos apoios que existem no serviço público. É impressionante. Diante lá de uma briga, aí um sai de casa, ou tem uma decisão judicial que o marido não pode chegar, ou um vai para a rua, eles desconhecem serviços municipais ou as orientações, até esse telefone específico, 180, que orienta, pelo menos judicialmente, uma orientação básica, né? Para que seja... Quem depara com esse cenário de crise? O patrulheiro. A Polícia Militar é o primeiro a encarar em regra. Sim. Quando há o atrito. Tivemos casos vários, uma época em São Bernardo, quando passei madrugada, uma senhora embriagada com uma criança num boteco no frio. O ex-marido viu, chamou a PM. Pegou a PM, estava tão frio, a policial tirou a japona dela, pôs na criança. A mulher resistiu de todo jeito, certo? Então, você nota, às vezes são cenários que é uma coisa que é difícil até acreditar, mas são cenários que a gente convive. Então, eu acho que esse trabalho, que também a associação, né, fez, como você mencionou na abertura, é necessário a gente discutir. A Polícia Militar ela tem uma amostra dessa demanda de violência doméstica, não só contra a criança, mas contra a mulher, né? Isso a gente tem que discutir. E também orientar, para prevenir, muito porque bom. Remediar é mais caro. Tá? Remediar é mais caro. Major Fábio, nós estamos caminhando para o final, um bate-papo gostoso, informativo, uma conversa muito boa. E eu queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais a respeito do que o senhor se sente bem em falar, da sua participação. Enfim, fica à vontade, Major. Bom, a gente agradece isso. E esse espaço que a gente
falando que a polícia, eu creio que uma grande parte das pessoas, pelo CONSEG ou de uma forma ou de outra que se aproximaram da gente, da instituição, veem que ela quer acertar. Os erros tem que denunciar, pode ser por cartinha, pode ser pelo site, pode ser de uma forma ou de outra. Tá? Então a gente agradece esse espaço e lembrando, né, que a reclamação hoje ela serve para a gente aperfeiçoar. Né? Então, seja amigo ou não, a gente recebe todas as reclamações por site, chega para a gente. Tá. E a polícia também ela não tem medo de depurar. Ela expulsa por ano 400 policiais. Então, a pessoa que denuncia acha que tem... A corregedoria funciona, a gente não tem vergonha de falar que se a pessoa errou, a gente tem que apurar. Muito bom. Tá, ok? Mas a gente agradece a confiança. Se a gente tem no ABC 6 mil ligações dia, é porque o povo confia em nós. E a gente agradece essa confiança. Major Fábio, olha, obrigado pela sua participação no meu programa. Quero colocar o meu programa à inteira disposição da instituição Polícia Militar do Estado de São Paulo, honrosa instituição. Quero parabenizar Vossa Senhoria por este trabalho que vem desenvolvendo e, quiçá, em breve o senhor chegue na sua promoção e possa aqui, o andreense legítimo, chegar aí a coronel da nossa cidade. Muito obrigado, muito obrigado. Uma boa noite. Coloco também a associação à sua disposição. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu quero agradecer você, minha amiga, que esteve comigo nesse bate-papo gostoso no meu programa ABC em Perfil. Você vai continuar assistindo o meu programa pelas grades aí, da rede Eco TV. Esse programa que foi delicioso, gostoso, informativo. Conversamos aqui com o Major Fábio Leite de Jesus, Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Podemos ter a noção aqui do trabalho que é desenvolvido por toda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Honrosa é a instituição, como eu disse, e todos nós, quando estamos em apuro, seja qualquer um, qualquer cidadão, desde o menor até o maior, na sua hierarquia, dentro da sociedade civil, nós lembramos de um número, 190, e ligamos. Então, um grande abraço a todos os policiais militares do Estado de São Paulo, ao comando que acabei de entrevistar e também aos comandados. Parabéns pelo trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E quero deixar aqui uma pequena mensagem, como sempre faço. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Um forte abraço, meu amigo, e continue conosco.